Boa noite. Seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Fred Macedo, estou aqui com os meus amigos Rosângela, Roseli, Rubem, Rodrigo. Estamos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. E antes da prece inicial, peço que acompanhem a leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e acharás inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra na estrada. Em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer a guerra contra o mal. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti e dá-nos nossas terras, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com oferecimento. Se tiverem pessoas que foram por outros sentimentos que não bem, abre os seus olhos ao Senhor e perdoai-as como nós perdoamos. Se virem intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, Roseli? O Fred, do Livro dos Espíritos, Pressentimentos, questão 522. Obrigado.
O Livro dos Espíritos. Pressentimentos. Questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo essas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E essa impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna um pressentimento. 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Resposta. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Resposta. Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares, e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Quantas vezes, né, recebemos avisos e muitas vezes a gente deixa para lá, né? Aí vem a nota de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isto a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Às vezes alguém que chega para nós, não faça isso, meu amigo, você vai se dar mal. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Olha só que interessante, né? Como a gente recebe, né, esses avisos. Eu lembro bastante, antes de eu conseguir 2 hernias de disco, foi pela malhação, várias pessoas me avisaram. Fred, você não acha que você está fazendo demais? Não acha que você está exagerando? Não, imagina, tá tranquilo, eu sou forte, eu sou não sei o quê. Aí logo depois vieram de uma vez. E eu acredito que todos nós recebemos esses avisos, né? E veja que o texto fala que primeiro vem a voz da consciência, né? Olha o que você está fazendo. Aí depois vem avisos mais diretos, né? Alguém que está ao nosso lado, alguém que cruza o nosso caminho, nos adverte, nos avisa, né? E muitas vezes a gente realmente não quer ouvir. Comentários? Boa noite. Meu nome é Dalva, né? Dalvinha. Sou amiga da Roseli. Prazer estar com vocês. Geralmente a gente tem o costume de não ouvir, né? Os conselhos. Eu não estou captando nada aqui. Não tá, não? Como é que faz? Não é ele. Eu estou ouvindo Geralmente bem. a gente não tem o costume de
seguir, de obedecer as boas intuições, né? Às vezes a gente cai, cai em alguma armadilha que já foi avisada há muito tempo, comigo já aconteceu muito, de cair numa armadilha em que todos, Deus Deus mandara os bons espíritos, né? Pessoas de bem, me aconselhar, e eu muitas vezes deixava escapar esses avisos aí vindos do alto, dos céus, né? E às vezes eu caía em tentação que não precisava ter caído, né? Por não ouvir os bons espíritos, os bons conselhos, né? Então, muitas das vezes, a gente deixa escapar aí essas benesses. Mas, graças a Deus, com o tempo a gente vai aprendendo que ouvir os bons espíritos é ouvir parte de Deus, né? Obrigada. Rubem, quer falar alguma coisa? Estamos aí comentando as questões que falam dos pressentimentos, que primeiro a voz dos espíritos se faz na nossa consciência. E depois, a gente ignorando essas vozes, eles mandam avisos mais diretos, né, através de pessoas que estão próximas a nós, ou pessoas que... Então, Fred, eu não vi nada que travou. Fazer algum comentário? É o processo intuitivo, é um dos recursos que a espiritualidade conferiu aos humanos encarnados, né? Aos encarnados. É um canal de informação, né? E nós temos que nos ater, estarmos preparados também para receber essas mensagens, né? Nós somos avisados de quando estamos correndo algum perigo, quando estamos prestes aí a sofrer alguma traição, ou algum fato mais relevante, até alguma situação de desastres, e coisas dessa natureza, né? Pode-se até prolongar a lista, né, de todas as mazelas que impingiram ao humano encarnado, né? Fazer o quê? Nós estamos num planeta de expiação em prova, nós temos que nos submeter a todas as condições que foram pré-ordenadas para a nossa existência, né? Então, cuidemos dessa instância importante, né, que é o processo intuitivo. Obrigado, meus irmãos. Algumas pessoas às vezes questionam, né? Mas como que eu vou saber se a voz que me fala é boa ou má, né? Tudo depende do que essa voz nos recomenda fazer, né? Leandro Carnal, que é engraçado, ele tem uma fala que ele diz assim, né? Que as vozes do mal, né? Nunca falam vá varrer, vá limpar a casa, vá trabalhar, né? Sempre num conteúdo negativo, né? E quando os conselhos são bons, né, para a gente fazer alguma coisa que seja boa, ou deixar de fazer alguma coisa ruim, ou nos alertar de um perigo para ser mais cuidadoso, mais previdente, a não confiar tão rapidamente em alguém que mal conhecemos, né? Nós vamos pensar, muitos desses conselhos são até óbvios, né? Mas muitas vezes por nós estarmos numa situação de euforia, né, ou de tristeza, a gente acaba ignorando esses avisos, né? E mais algum comentário? Fred, nós sabemos que essas informações são bem sutis, né? A espiritualidade se comunica de uma forma bem compreensível, digamos assim, para o ser humano. Mas, às vezes a gente releva, acha que é alguma informação assim aleatória, mas a mim sempre funcionou. Olha, eu tenho muitas
a minha vida profissional, sabe? Eu, eu me safei e deixei, né? E, claro que salvei os meus amigos de muitas situações. Às vezes a gente já sabe disso. Intuía que eu não deveria ir tal dia fazer uma prisão, suponhamos, entendeu? E esse processo intuitivo, essas crenças, eu tive uma formação espírita, né? Através do meu avô, do meu pai, dos meus irmãos. Então, isso me ajudou muito no meu trabalho. E se eu estou aqui habitando ainda esse planeta, é graças a essa instância extraordinária que a espiritualidade nos conferiu, né? Que é o processo intuitivo. Então, amanhã, por exemplo, eu completo 70 anos de idade. E se eu for até o fim do ano, 49 anos de efetivo combate à criminalidade. Então, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte e muito protegida. Graças a Deus. Obrigado. Por nada, Rubão. Obrigado pelas palavras. Todos nós somos, né? Todos nós somos protegidos, porque nós estamos aqui para trabalhar, né? Pelos outros, pelo próximo e pela nossa própria melhoria. E se a espiritualidade deixasse correr solto, né? Tudo que nós gostaríamos de fazer, tudo que nós poderíamos fazer, com certeza não estaríamos mais encarnados, né? Porque muitas coisas podem, né, nos tirar dessa encarnação. Então, eles fazem tudo o possível para que a gente aproveite essa oportunidade ao máximo, né? Daí decorrem as moratórias que às vezes as pessoas recebem para ficar mais tempo na Terra. Também quando eles puxam o fio da tomada e chamam antes, né, quando as pessoas estão se comprometendo. E esses pressentimentos, né, essas coisas que vêm à nossa memória, né, são muito valiosos, né? O gigante deitado, eu esqueci o nome dele agora, que era palestrante espírita, né? Ele tinha o apelido de Tarzan. Ele foi no centro espírita antes de se tornar palestrante e conta o Haroldo Dutra Dias que ele estava numa sessão aberta mediúnica, que antes era assim. De repente o médico falou: olha, vocês podem pensar que é brincadeira, mas eu recebi a seguinte mensagem: Tarzan, se segura no cipó porque o negócio vai pegar. E esqueci o nome dele. É o sobrenome Jerônimo Mendonça, é isso, Jerônimo Mendonça. O apelido dele era Tarzan, e ele era fortão, tal, saudável, né? E aí ele teve uma doença que ele era transportado de cama, né? Tinha uma Kombi, saía o pessoal carregando a cama, entrava nos lugares para dar as palestras e, né? E ele falava deitado, né? E o Haroldo Dutra Dias conta também, né, que uma vez chegou, acho que uma repórter para falar com ele, né? Perguntou: é, quando que você é feliz, né? Quando eu consigo me virar. Né? Ele, em tom de brincadeira, mas passou muitos anos assim, né? É só pesquisar no YouTube, né? O, o, o gigante deitado, né? Jerônimo Mendonça. Então veja, né? Ele recebeu um aviso da espiritualidade que a vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo, né? E isso claramente era algo que já estava programado, né? Muitas vezes ele mesmo programou essa doença para que ele pudesse cumprir aquilo que ele necessitava naquela encarnação. E muitas vezes nós também temos essas esses comandamentos, né? Esses fatos inevitáveis que vão acontecer conosco, né? Então,
muitas vezes vem a espiritualidade e nos avisa disso que vai acontecer, para que a gente possa se preparar, né, moralmente, aí, espiritualmente, para esses acontecimentos. Comentários finais? Bom, você está sem o microfone, se você for falar alguma coisa. O negócio aqui tá difícil. Mas sabe o que eu me recordei, velho? Enquanto você estava falando aí, tá? Muitas coisas, né? Que a ciência tenta explicar, né? Mas eu assisti um documentário aí que na década de 50, um padre lá do Vaticano, ele era um cientista, ele criou uma máquina, né, para fazer gravações, entendeu? E ele começou a fazer as gravações, que eles precisavam proteger alguns documentos lá, deles lá, coisa e tal. E era uma máquina muito avançada que ele tinha produzido, né? E o que ele notou, ele passou a ouvir sons diferentes, né, quando ele foi verificar se a gravação estava perfeita. E ele identificou esses sons como uma mensagem do pai dele falecido. E depois ele aprofundou, ele procurou verificar as outras gravações e havia muitas mensagens, né, inseridas naquelas fitas, né, porque era um sistema de rolo, de gravação com rolo. Essa máquina foi excomungada pela igreja. Veja bem, vocês, meus irmãos, como a dificuldade que se tem, né? Quando os espíritos tentam se comunicar com a gente, né? Já foi falado pelo Chico Xavier que nós vamos ter aí, daqui 30, 40 anos, né, uma espécie de link com o mundo dos espíritos. Então você vê que a espiritualidade concedeu aos humanos vários equipamentos aí, né, para que nós avançássemos na questão da espiritualidade. O que fazer, né, mano? Então, recentemente eu li que os humanos podem lançar artefatos aí por espaço profundo, acioná-los, né, por, por controle remoto, fazer com que eles funcionem a milhões de quilômetros. Mas ainda a nossa ciência não consegue reparar a asa de um inseto que, porventura, tenha alguém tenha removido. Então, você vê que nós não podemos consertar um inseto, não? E isso demonstra, né, a nossa pequenez dentro desse conceito todo aí, que envolve mundos mais fluídicos, né, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes de a gente passar para as vibrações? Não, Fred, obrigado. Não, Fred, obrigado também. Então, tá bom. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento de paz, de tranquilidade, que a espiritualidade está reunida aqui em nossas casas. Já foi feita a limpeza do nosso ambiente. Foram trazidos aqui irmãos para que eles possam ouvir essas palavras tão necessárias para eles e muito mais para nós também. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Mestre Jesus por todos esses espíritos que aqui estão. E vamos procurar agora auxiliar da maneira que podemos, com as nossas pequenas forças, para que essas vibrações de paz, de amor se espalhem, inicialmente pelos nossos irmãos
desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como Luiz Roberto, como a Carla, Vanessa, a Juliana, a Gabriele, a Verena, o Elias, o Alain, o Bruno, o Charles, o Fred e tantos outros. Que esses irmãos, neste momento, possam receber as nossas vibrações de paz, de amor, e que eles possam já estarem sendo socorridos, onde quer que estejam. E vamos pedir também por todos aqueles que sofrem as obsessões. Nós sabemos que os obsessores, eles não podem ser removidos como se fosse uma parede, uma tinta velha na parede. Nós sabemos que existe um elo de ligação entre aqueles que sofrem as perseguições e os seus perseguidores, que muitas vezes foram traídos, tiveram os seus mais nobres afetos tirado deles e, infelizmente, ainda não perdoaram. Vamos pedir a Jesus, então, que ampare esses irmãos, tanto os que sofrem as obsessões como aqueles que ainda os perseguem. E vamos vibrar também por todos aqueles que vêm à nossa mente neste momento. Esses irmãos sejam abençoados pela espiritualidade superior. Vibremos também pelos homens e mulheres que têm um poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta. Vibremos ainda pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas e outras religiões que professem a caridade e o bem. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos construir, em parceria com Ele, o mundo de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa nos nossos corações, nos nossos esforços que fazemos para dominar as nossas más tendências, as nossas paixões. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe sempre. Obrigado. Boa noite. Amém. Deus abençoe Boa a noite. todos. Boa noite.